Isaías 59, versículo 5. Isaías 59, 5 diz assim: chocam ovos de serpente e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Chocam ovos de serpente e tecem teias de aranha. Estamos no fim de 2024, faltam poucos dias e vamos entrar no novo ano, em 2025. E há coisas que nós não sabemos se irão acontecer ou não. Outras coisas nós sabemos, temos a certeza que vão ter lugar. Nós não conseguimos controlar as surpresas que nós poderemos ter. Se calhar algumas boas surpresas que podem mudar para bem, para melhor a nossa vida. Mas também não é garantido que não possamos ter surpresas que nos afetem, que nos prejudiquem à primeira vista e que alterem completamente os nossos dias. Com certeza que em 2025 teremos algumas derrotas. Teremos também dias de vitória. Grandes vitórias, não sei. Mas podemos ter vários dias de pequenas vitórias. E o somatório de pequenas vitórias dão uma grande vitória. Poderemos, e nós não sabemos, poderemos ter aflições inesperadas, obstáculos difíceis de transpor. Podemos ter que lidar com desilusões, com perdas. É uma incógnita, mas também nos resta aquela consolação de sabermos que os nossos dias, e isso inclui o nosso futuro, estão nas mãos do Senhor. O salmista dizia: os meus tempos estão nas tuas mãos. Mas nós sabemos que em 2025 acontecerão coisas acerca das quais nós temos a certeza que elas vão acontecer. É simplista, eu sei, mas se nós chegarmos ao fim de 2025, uns dirão, teremos mais um ano. Mas nós também podemos dizer, se chegarmos ao fim do próximo ano, nós também podemos dizer, falta menos um ano para nos encontrarmos com o Senhor. Temos uma outra certeza: em cada dia, em cada hora do próximo ano, o Senhor estará conosco. A promessa que Jesus deu aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Estarei convosco todos os dias. Então há coisas que nós sabemos que vão acontecer, nomeadamente esta. Nós temos a certeza, a plena certeza, de que o Senhor estará connosco todos os dias, em todas as horas. Não é assim com os nossos relacionamentos humanos. Tantas e tantas vezes as pessoas estão connosco quando nós estamos bem. É como aqueles utentes que conseguem médico quando eles não estão doentes. O problema é quando têm uma crise aguda, têm uma situação grave e aí não há, aí já há dificuldade. A Bíblia fala num caso que é conhecido de muitos de nós, que fala acerca de um jovem que nós conhecemos como sendo o filho pródigo. Quando ele tinha dinheiro, quando ele tinha abundância, não lhe faltavam amigos. Mas à medida que o dinheiro foi desaparecendo, os amigos também foram desaparecendo. E quando não havia dinheiro, acabaram-se os amigos. Eu garanto-vos uma coisa: se durante o próximo ano vocês conseguirem uma grande herança, de uma ou de outra forma,
alcançarem um grande prémio. Mesmo amigos que já não vos contactam há muito tempo vão querer estar convosco, que têm saudades vossas. E nós sabemos, nós temos a certeza de que no próximo ano também as promessas de Deus em relação a cada um de nós vão se cumprir. Haverá dias de tempestade, como nós cantamos, dias mais escuros, mas nós podemos nos ir recordando, e estamos aqui para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nomeadamente aquilo que Jesus disse. E também nós sabemos que isso vai acontecer. No mundo terás aflições. E em 2025, uns de uma maneira, outros de outra, um nível, outro nível, mas nós teremos aflições. Mas nós também sabemos que Jesus disse, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Isto é, qual é a diferença entre aquele que tem Deus e aquele que não tem Deus? Aquele que conhece Jesus e o que não conhece Jesus. O Senhor não coloca uma redoma de vidro à nossa volta para nos proteger das coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que o seu sol aquece os bons e os maus, que a sua chuva cai sobre os bons e os maus. Quando há uma tragédia, quando há um terremoto, quando há uma cheia, uma enchente, isso não quer dizer que a nossa casa seja poupada, enquanto que à nossa volta tudo pode ruir. É possível que o Senhor poupe a nossa casa, ou pode ser que a nossa casa também vá, juntamente com as outras casas, pela enxurrada das águas. Qual é a diferença? A diferença é que nós podemos, inclusivamente, apanhar os cacos da nossa vida, os cacos das nossas coisas, mas temos o Senhor connosco. E elas têm que enfrentar a borrasca, têm que enfrentar a tempestade, têm que reconstruir tudo de novo, sozinhos, sem Deus. E por isso, mesmo no meio das tragédias da vida, não é fácil, eu sei. Mas mesmo nas coisas mais difíceis, nós podemos encará-las com bom ânimo, sabendo que o Senhor é connosco, que está connosco, Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Será que em 2025 nós vamos vivenciar esse bom ânimo? E vocês estão a perguntar, o que é que isto tem a ver com o versículo que nós lemos? Chocam ovos de serpente e tecem teias de aranha. Chocam ovos de serpente. Se nós colocarmos ovos de galinha a chocar, o que é que nascem? Pintainho. Se nós colocarmos a chocar ovos de pata, o que é que vai? Patinhos. Se nós colocarmos ovos de serpente a chocar, o que é que vai sair, emergir daqueles ovos? Serpentes. Chocar demora tempo. Eu não sei, mas se calhar aqui há alguém que saiba. Quantos dias é preciso os ovos de galinha chocarem para saírem os pintos? 21. 22. Pronto. Ok. Demora tempo. Em 2025, vai emergir da nossa vida coisas que nós vamos chocar. Situações que nós vamos alimentar, coisas que nós vamos guardar, estão a chocar e mais tarde ou mais cedo vão emergir. E se nós colocarmos a chocar coisas boas, o que é que vão sair? Coisas boas. Se nós colocarmos a chocar coisas más, o que é que vai acontecer? Surgirão coisas más. Quanto às teias de aranha, as teias de aranha são colocadas em sítios estratégicos, escolhidos pelas aranhas.
Qual a finalidade? Passarem despercebidas. Para quê? Para que os insetos, as moscas, mosquitos, caiam na teia. Inclusivamente, em certas situações, elas decoram a teia. Para quê? Para que se torne mais atrativa. Por regra tem a forma quadrada, mas quando elas se esmeram, formam uma teia em forma elíptica. Com uma característica. Para quê? Para que os raios ultravioletas incidam mais sobre aquela teia e a tornem mais atrativa. E os insetos até gostem de se aproximar. Só que a teia também tem uma carga eletrostática, tem uma espécie de eletricidade. E o inseto aproxima-se, se calhar a medo, e de repente já está lá. Durante o próximo ano, Satanás quer que nós coloquemos no choco coisas más. Ele vai armadilhar o nosso caminho para nos prender, como as aranhas fazem aos insetos que andam por perto. Algumas coisas que nós podemos pôr a chocar, que vão emergir em situações que não serão positivas para nós. Vamos fazer uma promessa a nós próprios. Vamos nos queixar menos. Se nós temos um espírito de queixume, nós às vezes estamos tão preocupados com aquilo que não temos, que não damos graças por aquilo que temos. Sr. Mário, eu vou ser inconfidente. E antecipadamente eu lhe peço perdão. No dia 24 nós fomos caminhar junto ao mar. Estava um dia lindo. O mar lindo. A areia estava mais macia do que nunca. E o meu sogro dizia assim: esta areia está muito fina. Nós enterramos muitos pés na areia. E eu não disse nada. Ele a segunda vez voltou a queixar-se da areia. E para mim a areia nunca esteve tão bonita. E eu caminho muitas vezes à beira-mar, como naquele dia. Mas ele embirrou com a areia fina. Eu a certa altura disse: Sr. Mário, olhe para o mar. Olhe para o mar. Olhe para este dia lindo. Eu queria que ele tirasse os olhos da areia. E nós muitas vezes é assim. Estamos ocupados com um pequeno transtorno e esquecemos-nos de ver o mar lindo. E durante o ano 2025 nós vamos ter a oportunidade de usufruir coisas que o Senhor preparou para nós. Não as descuremos. Celebremos essas coisas com a nossa família, com os nossos amigos. O copo, apesar de tudo, está meio cheio. Não é obrigatório que seja sempre meio vazio. Amém? Amém. Se não estamos a chocar, a lamentação, a angústia. E se depois desses ovos o que é que vai surgir? Desespero. Reações exageradas da nossa parte, que nos vão fazer mal a nós, à nossa alma, ao nosso corpo, e o contágio que depois isso também vai exercer sobre os outros. Aquilo que chocar ovos da serpente, desses ovos vão nascer serpentes. Temos que ter cuidado com as teias de aranha. E essas teias, em linguagem espiritual, podem ser montadas pelo inimigo da nossa alma, armadilhar o nosso caminho. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia: nós não ignoramos as suas armadilhas, as suas teias de aranha, que nos prendem. E depois de estarmos lá, o que é que as aranhas fazem aos insetos? Sugam-nos. O inimigo quer também sugar as nossas forças, a nossa energia, a nossa visão. Deixamos de olhar para cima e só olhamos para baixo. E o Senhor continua a dizer para nós
olharmos para as coisas que são de cima, para pensarmos nas coisas que são de cima, nós temos motivos para estar contentes, porque, repito, Deus é por nós. E aquilo que disse, dou-vos a paz, a minha paz, melhor, deixo-vos a paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá, por isso não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Cada lamento, cada queixume, sabem o que é que significa para mim e para vós? Falta de fé. Não sei se já vos aconteceu, e se não acontecer, permita ao Senhor que nunca aconteça, que nunca deem motivos para isso. Mas uma das coisas mais constrangedoras é nós termos um comportamento numa ou noutra situação e alguém que não ama o Senhor como nós amamos, que não conhece o Senhor como nós conhecemos, que não conhece a palavra como nós conhecemos, e alguém diz, mas onde é que está a tua fé? Até demonstrando em certas situações mais fé do que nós. Quase que eles, sem saber, citam a Bíblia dizendo, mas ó homem, onde é que está a tua fé? Como Jesus interrogou os seus discípulos dizendo, homens de pouca fé, onde é que está a vossa fé? Vamos crer, vamos confiar naquele que nos ama. E que em 2025, se por um lado há coisas que vão fugir ao nosso controle, que nos vão surpreender, desde a eternidade passada, mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor sabia e conhecia essas coisas. E em 2025 Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem. Todas elas. Por isso, resta um repouso para o povo de Deus. Ainda hoje nós muitas vezes aplicamos esse versículo a quem não conhece o Senhor e é uma espécie de convite a crer nele. Sim, é um facto, mas também para o povo de Deus. E Jesus diz a nós, como igreja, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É sempre bonito vermos um casal, pessoas idosas, a caminharem, a fazerem o seu passeio de mãos dadas. Dá-nos a ideia que viveram sempre assim. Eu sei que é uma ilustração pobre, mas a Bíblia diz que nós devemos de andar juntos, andar com Deus, como que de mãos dadas com Ele, durante o ano de 2025. Lembro-me de algo que já li há muitos anos, vou ver se consigo ir lá pescar. Alguém estava doente, gravemente doente. E essa pessoa, apesar de ser crente, tinha um receio. Tinha o receio de morrer sozinho naquele quarto. E alguém lhe disse isto. O Senhor está aqui. Estás a ver aqui esta cadeira? É como que Ele esteja cá. No dia seguinte, quando foram ao quarto, Ele tinha partido. Mas tinha o braço e a mão pousada naquela cadeira. E nós sabemos isto. Sabemos que se nós chocarmos ovos de serpente, desses ovos vão eclodir, entre outras coisas, em linguagem espiritual, o medo. O medo é uma coisa terrível. Podemos dizer que não temos medo de nada e às vezes é uma autoconfiança. É confiar na própria força. Não tenho medo de nada.
Mas devemos de ter medo de algumas coisas. Mas ao mesmo tempo também podemos enfrentar os nossos medos. Porque o Senhor também está preocupado com os nossos medos. O que é que o medo faz? Olha, o medo paralisa. Se nós temos medo de investir, por exemplo, se é um empreendedor, um empresário, tem medo de tudo. Acham que ele vai se ingrar, acham que ele se vai tornar num grande empresário se ele não arriscar. Podemos ter medo do fracasso, isso também nos tolhe. A nível espiritual, nós temos medo de nos identificarmos com aquilo que somos, quem somos, a quem pertencemos. Ter a coragem para dizer quem somos. Identificarmos-nos com filhos de Deus. Às vezes, vocês pensam, se calhar, que algumas pessoas como eu, e eu se calhar até nem sou exemplo disso, mas algumas pessoas que não sabem o que é medo. Eu tenho medo de coisas. Não tenho medo. Mas quando eu tiver medo, diz a Bíblia, eu confiarei. E às vezes você até permite que nós tenhamos medo, mas não é para nós ficarmos nesse estado, é para sermos dele vencedores, confiantes. Como sabem, eu prego a palavra de Deus há muitos anos e fiz muitas cerimónias fúnebres. Mas na sexta-feira eu tive receio. E clamei ao Senhor para que me desse força, para que me desse ousadia. E às vezes o Senhor permite para que nós nos apercebamos das nossas limitações. Mas se nós chocarmos o medo e deixarmos que o medo esteja ali, ele vai nos levar ao fracasso. Querem exemplos? Abraão é chamado o pai da fé, certo? Pai da fé. O Senhor promete-lhe um filho, ele já era idoso, a esposa também. Os anos iam passando e a promessa de Deus não se cumpria. E Sara teve medo. E o medo é contagiante. Disse Abraão, é melhor tu teres um relacionamento sexual com a nossa serva e aquele filho que nascer é como que seja o nosso filho. E ele também, com medo do fracasso da promessa de Deus, ele anuiu, ele aceitou essa sugestão. E nasceu um filho chamado Ismael. E depois, no tempo de Deus, o Senhor visita este casal ainda mais idoso. E disse, vais ter um filho. Conforme a promessa. E vamos abreviar. E nasceu Isaac. Pois, nasceu Isaac. Mas o Ismael também estava lá em casa. Deu problemas entre os dois. Vamos resumir. Ismael é o pai dos árabes. Isaac é o pai dos judeus. Há paz entre eles? Não há paz entre eles. Guerras umas atrás das outras. Porque um dia um homem teve medo do fracasso de Deus. É que nós podemos ter medo dos nossos fracassos, mas temos medo também que o Senhor fracasse e que a sua palavra não se cumpra e que as suas promessas não se tornem efetivas na nossa vida. E então vamos dar uma ajudinha ao Senhor, vamos dar uma ajudinha. David teve medo. Um homem corajoso, um homem de guerra, teve medo. E mais, o Senhor já lhe tinha dito, e usou um profeta de Deus, Samuel, e na presença dos pais dele e dos irmãos dele, que eram 7 ou 8, ele foi ungido como rei de Israel. Só que havia um outro rei que governava, que era o rei Saul. E quando o rei Saul se apercebe que não era o seu filho Jonatas que iria sucedê-lo no trono, que era um estranho, alguém que não era da sua linhagem, e esse alguém era David, ele perseguiu-o tremendamente durante 10 anos. Aquele David que matou Golias. Aquele David que matou um leão e um urso. Aquele David que não tinha perdido uma única batalha. O medo foi chocando no seu coração, na sua mente.
E ele, com medo, um dia disse: eu qualquer dia vou morrer às mãos de Saul. Então, mas o Senhor não tinha dito que ele iria ser rei? Mas o medo leva-o a pensar assim: qualquer dia vou morrer às mãos de Saul. E a promessa de Deus, ele tinha-se esquecido. O medo paralisou-o quanto à fé. E sabe o que é que ele fez? Quando se chocam ovos de serpentes, saem serpentes. Aquele homem que matou Golias, desafiou Golias e matou. Com medo, vai-se refugiar. Podia ter ido para outro sítio, mas vai pedir proteção ao rei dos filisteus. E Golias era um filisteu. E vocês pensam, isso não pode piorar? Pode piorar. Fez-se de tolinho, deficiente, profundo, babava-se, arranhava as portas. Que cenas, que coisas tristes, ao ponto dos reis, do rei dos filisteus a certa altura dizem: eu já tenho aqui tantos loucos e agora vem mais um. O homem, segundo o coração de Deus, deixou chocar os ovos do medo. E quando eclodiu, passados 21 dias, ou 22, sai isto. Nós podemos chocar o medo de guerras, colapso financeiro, doenças. E reparem, tudo isto pode acontecer. Eu não estou aqui a dizer, aqui a negar a realidade dos factos, não. Há coisas que nós não sabemos o que vai acontecer, mas repito, há uma coisa que nós sabemos: é que o Senhor é digno de confiança, nós podemos confiar nele. E se o medo vier, que pode vir, no dia em que ele vier, nós vamos afugentá-lo. Porquê? Porque no dia em que o temer, eu vou confiar. O medo pode se aproximar, pode inclusivamente tomar conta, mas não é para morar ali, não é para chocar. Eu não vou permitir que ele fique a chocar, porque se ele fica a chocar, mais tarde ou mais cedo, ele vai manifestar-se. E vamos fazer cenas como David, espero que não sejam assim, mas algo que seja constrangedor. Nós vamos deixar de acreditar nas promessas de Deus. Nós vamos fazer aquilo que Elias fez, o medo. Um homem que enfrentou os profetas de Baal, 800 profetas, 400 mais 400, ele sozinho, enfrenta perante a nação que está a ver. No Monte Carmelo, eu não sei como é o Monte Carmelo, eu nunca lá estive, mas estava ali a nação, em peso, um teste tremendo. Quem era o verdadeiro Deus? O Deus de Elias ou Baal, com os seus 400 profetas e mais 400, e estavam ali, e há um teste, que não vamos entrar nisso, mas há um teste, e Elias vence esse teste, e fogo do céu cai sobre aquele holocausto de animais que tinham sido sacrificados, e aquele altar é lambido pelo fogo de Deus. E antes os profetas de Baal, durante horas e horas, tinham andado à volta daquele altar, a clamar a Baal para que o fogo descesse. Porque o teste era este: o Deus que for invocado e que fizer descer fogo do céu para queimar este altar, esse é o verdadeiro Deus. E eles, desesperados, à medida que o tempo ia passando, eles clamavam, eles cortavam-se sangue, etc., para que Baal respondesse. E Elias sossegadamente disse: encharcai o altar. E mais água, e mais água, e mais água. E confiadamente ora ao Senhor, e o fogo desce. Ele mata 400 profetas de Baal. E vocês dizem: e a seguir? A seguir ele tem uma nação para evangelizar, ele tem uma nação para reconstruir espiritualmente. Mas a rainha era uma mulher
de uma nação pagã e que odiava Elias e disse: eu vou matar aquele homem. E isso soa aos ouvidos de Elias. E ele, acovardado pelo medo, ele foge de uma mulher, aquele que tinha enfrentado 400 profetas de Baal, e deixou o povo de Deus órfão, sem um líder. Não deixemos que o medo fique a chocar. A Bíblia diz, e o Senhor diz, que o perfeito amor ao Senhor afasta o medo. O medo se toma posse de nós, se o medo toma posse. Aquilo que tem medo, diz a Bíblia, não é perfeito em amar. Então é porque não estamos compenetrados de que somos amados por Deus. Deixar chocar o medo. Deixai-me ler um versículo. Israel estava-se a preparar para a guerra. Havia muitas pessoas, muitos jovens, homens alistados. E era necessário fazer uma seleção. E o Senhor começa a dar ordens acerca daqueles que não podiam ir para a batalha. Chega a certa altura e diz assim: os oficiais que falam ao povo dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. O medo é contagioso. E então o Senhor diz: os medrosos, os que tiverem medo, eles não vão lutar. Não, eles vão, mas é para casa. Porque eles, estando no exército, o medo deles vai contagiar os outros, vai derreter o coração dos outros. O medo é assim, espalha-se. É melhor eles irem para casa. Os medrosos que vão para casa. Em 2025 também vai ser um ano de lutas. Temos que lutar contra as circunstâncias, temos que lutar contra a nossa própria fraqueza, temos que lutar contra Satanás. No próximo domingo, se Deus quiser, vamos falar acerca das armas que temos para lutar contra Satanás, o inimigo das nossas almas. Hoje vamos ficar por aqui. Mas o Senhor, a igreja, precisa de homens e mulheres valentes, soldados, que não tenham medo. Até porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, certo? Sem medo. Levantando a bandeira do Evangelho. Da nossa identificação com Cristo. Se formos medrosos, se nos acobardarmos, não somente o nosso ministério e o nosso testemunho serão unificados, mas vamos afetar o coração de alguns que podiam ser fortes, e o nosso medo tornou-os fracos. E o Senhor, nas suas fileiras, não queria que os medrosos estivessem lá. Vão para a zona de conforto. Vão para a beira da sua mulher e dos seus filhos. Vão cuidar das suas coisas. Continuam a ser amados, sim, mas não servem para a guerra. Continuam a ser povo de Israel, sim. Perdem a sua cidadania, não. Servem para tudo, mas não servem para a guerra. E o desafio que hoje o Senhor também nos faz para o ano 2025 é este: porta-te como um bom soldado de Jesus Cristo. E um bom soldado não tem medo. Não vai chocar o medo. Porque depois, quando acabar esse tempo, vai eclodir. Vai eclodir em incredulidade, em comportamentos errados. Vai fugir. A família, se calhar, não pode contar com ele para grandes coisas. A igreja também não, porque está tolhido pelo medo. Vamos perder o medo em Cristo. Até porque o perfeito amor lança fora o medo.
O que é que vamos chocar em 2025? Coisas boas. Vamos chocar o amor de Cristo, a alegria de Cristo, a paz de Cristo, longanimidade, benignidade, mansidão, fé e temperança. E destes ovos, é uma questão de tempo, vão nascer, vai eclodir atos e comportamentos que honram e glorificam o nosso Senhor. Amém.